patriotas. Há governos que enfrentam crises, outros enfrentam a realidade. O atual governo Lula enfrenta ambos e, ao que tudo indica, perdeu a batalha narrativa contra os fatos. A mais recente rodada de pesquisas, longe de ser um detalhe estatístico, funciona como um espelho incômodo. A maioria dos brasileiros desaprova a gestão petista. Não é ruído, não é fake news, não é obra de extremistas. É o povo, esse ente que a esquerda diz defender, mas que parece ouvir cada vez menos. A desaprovação majoritária não surge do nada. Ela é fruto de um acúmulo. Economia que patina, promessas recicladas, alianças fisiológicas, escândalos mal explicados e uma sensação crescente de que o país voltou no tempo. Não para os anos dourados da propaganda lulista, mas para o velho Brasil das relações nebulosas, do Estado capturado e da impunidade seletiva. O curioso é observar como o Planalto reage. Em vez de autocrítica, há silêncio. Em vez de correção de rumo, há negação. O governo parece governar dentro de uma bolha retórica onde tudo vai bem. O crescimento é robusto, a democracia está salva e qualquer crítica é tratada como ataque às instituições. A pesquisa, nesse contexto, vira apenas um incômodo passageiro, algo a ser ignorado até a próxima manchete favorável. Quase como metáfora involuntária, o presidente anuncia uma cirurgia de catarata. Nada de anormal do ponto de vista médico, mas politicamente a coincidência é simbólica. O governo parece mesmo enxergar o país por lentes embaçadas. Há uma dificuldade crônica de ver o que está à frente, a perda de apoio popular, a erosão da confiança, o cansaço do eleitor médio com discursos que já não convencem. Enquanto o Planalto informa que está tudo sob controle, o brasileiro comum sente no bolso, na segurança pública e na credibilidade das instituições que algo não fecha. A catarata, nesse caso, não é oftalmológica, é política, e não se resolve apenas com um procedimento cirúrgico, mas com mudança real de postura, algo que o lulismo historicamente evita. Outro elemento que ajuda a explicar a desaprovação crescente é o retorno de um velho personagem ao noticiário, o sobrenome presidencial orbitando investigações. Lulinha, filho do presidente, busca acesso a inquéritos envolvendo o INSS. Tudo, claro, dentro da legalidade formal. Advogados são contratados, pedidos são protocolados, notas são cuidadosamente redigidas. Mas política não vive só de formalidades, vive de percepção. E a percepção pública é devastadora para um governo que prometeu passar o Brasil a limpo. Para muitos brasileiros, a cena parece repetida. Familiares, investigações, explicações técnicas e aquela sensação de déjà vu que o eleitor conhece bem. Não se trata de condenar antecipadamente ninguém. Trata-se de reconhecer que o discurso moralizante do passado cobra seu preço no presente. Quando se constrói uma narrativa de pureza, qualquer sombra vira tempestade. E o lulismo, que sempre acusou adversários de aparelhamento e promiscuidade, agora se vê obrigado a explicar por que os mesmos padrões parecem insistir em retornar. Enquanto isso, no Congresso, a CPI do crime organizado começa a tocar em nomes que até pouco tempo atrás pareciam intocáveis. O pedido de quebra de sigilo envolvendo a esposa de Alexandre de Moraes não é apenas um ato investigativo, é um gesto político de alto impacto. Ele revela algo maior, a crescente disposição de parte do Senado em desafiar o sistema de blindagem que se formou em torno de determinadas figuras do poder. Aqui, o silêncio ensurdecedor fala mais alto do que qualquer discurso. Os mesmos que defendem investigações até o fim, quando convém, agora pregam cautela, respeito institucional e, curiosamente, prudência.
A régua muda conforme o nome investigado. A transparência vira tabu quando se aproxima do topo da pirâmide. Para o público da direita, isso apenas confirma o que já se suspeitava. O combate ao crime e à corrupção no Brasil tornou-se seletivo. Há alvos preferenciais e há zonas de proteção. A CPI, ainda que limitada, escancara essa contradição e ajuda a explicar por que a confiança nas instituições segue em queda livre. Como se não bastasse, surgem informações sobre contratos milionários entre empresas e o governo federal. Valores vultosos, justificativas burocráticas e aquela velha narrativa do tudo dentro da lei. De novo, pode até estar formalmente correto, mas politicamente é tóxico. O lulismo sempre defendeu um Estado grande, intervencionista, parceiro de campeões nacionais. O resultado histórico disso é conhecido: concentração de poder, desperdício de recursos e uma promiscuidade estrutural entre governo e grandes interesses. Quando contratos desse porte vêm à tona em meio a uma desaprovação crescente, eles não ajudam, apenas reforçam a ideia de que o sistema voltou a funcionar como antes. O brasileiro que paga impostos e vê serviços precários não se impressiona com números grandiosos. Ele quer saber quem ganha, por que ganha e qual o retorno real para a sociedade. E essas respostas, até agora, não convencem. Em contraste com escândalos bilionários e disputas institucionais, um caso aparentemente menor mobiliza o país: a morte cruel de um animal, o cão-orelha. A reação popular foi imediata. O deputado Nicolas Ferreira cobra punição severa e o debate explode. Aqui, a ironia se impõe. Para muitos setores progressistas, a defesa de causas simbólicas costuma ser prioridade. Mas quando a pauta envolve responsabilidade, punição e endurecimento da lei, o discurso muda. A comoção é aceita, a consequência, nem tanto. O caso revela algo profundo sobre o Brasil atual. A sociedade está cansada da impunidade, seja contra animais indefesos, seja contra cidadãos comuns. A indignação não é ideológica, é moral. E políticos que captam esse sentimento, goste-se deles ou não, acabam ganhando espaço. Somando todos esses elementos, desaprovação popular, problemas de imagem, investigações próximas, contratos suspeitos, crises morais, fica claro que o governo Lula enfrenta algo mais grave do que uma crise pontual. Ele enfrenta a erosão de sua narrativa fundadora. O lulismo sempre se sustentou em 3 pilares: popularidade, discurso moral e controle simbólico. Hoje, os 3 estão abalados. A popularidade cai, o discurso moral soa vazio e o controle simbólico escapa pelas mãos, especialmente nas redes sociais, onde a versão oficial já não domina. A tentativa de governar criminalizando a oposição, rotulando críticos e apelando para o medo institucional parece cada vez menos eficaz. O brasileiro percebe quando está sendo manipulado e reage. O Brasil vive um momento de transição silenciosa. Não há tanques nas ruas, nem discursos épicos. Há algo mais simples e mais perigoso para o poder: o despertar gradual da desconfiança popular. Pesquisas mostram números, notícias mostram padrões, e o cidadão começa a ligar os pontos. O governo Lula ainda tem a máquina, o discurso e aliados poderosos, mas perdeu algo essencial: o benefício da dúvida. E quando isso acontece, cada novo fato pesa o dobro, cada explicação soa defensiva e cada silêncio vira confissão simbólica. A história ensina que governos não caem apenas por escândalos, caem quando deixam de convencer. E o lulismo, pela primeira vez em muito tempo, parece falar sozinho. O Brasil observa,
E, ao contrário do que muitos imaginam em Bruxelas, o povo enxerga melhor do que nunca. Outro fator que contribui para o desgaste do governo, embora raramente admitido nos editoriais alinhados ao Planalto, é o comportamento de parte da grande imprensa. A relação simbiótica entre governo e veículos tradicionais voltou a um padrão antigo. Críticas mornas, contextualizações generosas e uma disposição quase pedagógica de explicar ao público por que certos problemas não são tão graves assim. O resultado, paradoxalmente, é o oposto do desejado. Em vez de blindar o governo, esse jornalismo seletivo reforça a desconfiança. O brasileiro percebe quando há esforço para minimizar fatos, suavizar escândalos ou tratar denúncias como meras polêmicas. A credibilidade, uma vez perdida, não se recompõe com adjetivos e muito menos com militância disfarçada de análise. No Congresso Nacional, o governo Lula repete a fórmula que conhece bem: governabilidade a qualquer preço. Cargos, emendas, liberação de verbas e acordos silenciosos sustentam uma base heterogênea, pouco ideológica e altamente volátil. É o presidencialismo de coalizão em sua versão mais crua. Mas essa estratégia cobra seu preço. Ao se aliar a tudo e a todos, o governo perde identidade política. O discurso progressista entra em choque com alianças conservadoras de ocasião. A retórica ética colide com práticas fisiológicas. E o eleitor, novamente, observa a incoerência. A base parlamentar pode até segurar votações hoje, mas não garante legitimidade amanhã. Governos sustentados apenas por acordos de bastidores tendem a ruir quando a opinião pública muda de humor, e os números indicam que essa mudança já começou. No campo econômico, o governo insiste em vender otimismo. Crescimento acima do esperado, indicadores positivos, confiança em recuperação. No papel, alguns números até ajudam. Na vida real, a percepção é outra. O custo de vida segue alto, o crédito continua restrito e o empreendedor médio sente o peso de um Estado que arrecada muito e entrega pouco. A insistência em políticas intervencionistas, aliada a declarações improvisadas e ataques recorrentes ao mercado, cria um ambiente de instabilidade. Investidores não fogem de ideologia, fogem de instabilidade. E a economia, diferentemente da narrativa política, não responde bem a improvisos. Curiosamente, um dos temas mais sensíveis para a população é tratado com cautela quase constrangedora pelo governo: segurança pública. O discurso oficial evita enfrentamento direto, relativiza estatísticas e aposta em explicações sociológicas para fenômenos que o cidadão comum vivencia de forma concreta e violenta. Casos como o do cão-orelha ganham repercussão justamente porque simbolizam algo maior, a sensação de que a vida, humana ou animal, perdeu valor diante de um sistema leniente. A sociedade clama por responsabilidade, consequência e justiça. O governo responde com seminários, diagnósticos e notas técnicas. Esse desalinhamento entre discurso e realidade é combustível para a oposição, e políticos que entendem essa linguagem direta acabam ocupando o espaço que o governo deixa vago. Outro elemento incontornável do cenário atual é a crescente politização do judiciário. Decisões que extrapolam o campo técnico, protagonismo midiático e uma relação cada vez mais próxima com o executivo alimentam a percepção de desequilíbrio entre os poderes. Quando pedidos de investigação envolvendo figuras próximas ao topo do sistema encontram resistência ou silêncio, enquanto outros alvos são tratados com rigor exemplar, a ideia de justiça imparcial se enfraquece. Não é uma crítica ideológica, é institucional. A CPI do crime organizado, ao tocar nesses pontos sensíveis, expõe fissuras que o sistema preferia manter invisíveis. E quanto mais essas fissuras aparecem, mais difícil se torna sustentar o discurso de normalidade democrática.